No vídeo de hoje nós vamos ver como a nossa relação com o tempo está diretamente ligada à ansiedade e como aplicar teologia para solucionar essa questão. Esse é o terceiro vídeo da série Teologia da Vida Real, em que você entende como a teologia pode ser aplicada no seu dia a dia. Então, se inscreve no canal aqui para você receber mais conteúdo como esse. E se você se interessou por esse vídeo, possivelmente você sofre com isso ou tem alguém próximo a você que tem ansiedade. E algo que muitas pessoas têm se perguntado é: como eu posso fazer para vencer a ansiedade? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o Senhor, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é o Senhor sobre o tempo. Então a gente precisa entender que Deus criou o tempo. Ou seja, o tempo está completamente sujeito ao seu governo. Isso daí é abordado pela doutrina da criação. Ali a gente descobre quem é esse Deus. Nós somos lembrados que o tempo, assim como as nossas vidas, estão debaixo do domínio do Criador. E é por isso que a gente nem precisa nem deve ter medo. Seja temer o futuro, sofrimento, a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer, a gente não deve ter uma relação com o tempo de medo, como se o tempo estivesse vindo nos engolir. Mas a gente precisa olhar para esse tempo como um tempo em que esse Deus, Criador de todas as coisas, está conduzindo para a realização do seu propósito. Uma outra doutrina que ajuda a gente a relacionar o tempo de modo bíblico e saudável é a doutrina de Deus, a teontologia. Quando a gente fala a respeito do ser de Deus e dos seus atributos. Um dos atributos de Deus é a eternidade. Deus, ele não só criou o tempo, como ele também não é limitado pelo tempo que ele mesmo criou. Então, olhando dessa forma, o tempo não é um problema para Deus. Muito menos é algo que limita a forma dele agir. A gente pode lembrar disso sempre que pensamentos daquele tipo: agora já é tarde demais. Agora já é tarde demais para ter filhos, agora já é tarde demais para voltar a estudar, agora é tarde demais para começar um projeto novo, não tem mais tempo. Não vai dar para eu conseguir pagar o aluguel, não vai dar para fazer tudo que eu preciso fazer. Quando você pensar esse tipo de coisa, você precisa se lembrar do seguinte: por inúmeras vezes, Deus chamou pessoas na sua palavra para que o servissem em um momento que parecia que não era o tempo certo, quando eles já estavam muito velhos ou quando eles ainda eram muito novos. Muitas pessoas que foram chamadas por Deus foram chamadas em um momento das suas vidas em que elas pensavam que estava tudo perdido, que não dava mais, não tinha como dar certo. Moisés desistiu de pensar em libertar o seu povo porque no processo ele matou um cara e acusaram ele e ele foi morar no deserto, e foi exatamente ali, quando ele estava se sentindo totalmente desacreditado, que Deus chama ele. Os apóstolos foram chamados para andar com Jesus quando eles eram apenas adolescentes. Não existe um tempo errado o suficiente para impedir a ação de Deus. Outro atributo importante de Deus é a sua soberania. Nada foge do conhecimento e do controle de Deus. Deus é soberano, por quê? Porque Ele é aquele que tem poder suficiente para governar todas as coisas. Mesmo as coisas ruins, nós podemos olhar para as situações difíceis e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Quando você olha para a vida de José, você vai ver assim: cara, José recebeu várias promessas da parte de Deus, falando a respeito do propósito dele na história, e depois só acontece desgraça, mas ele continuou crendo. E quando chegou o momento certo, ele viu que todas as dificuldades que ele passou na vida dele tinham a ver com cumprir aquele propósito. Então, a gente pode saber de todas essas coisas, mas isso não vai ser útil a não ser que a gente conheça o fato de que Deus é um Deus pessoal. A Bíblia relata que o Deus eterno e soberano também é um Deus pessoal, que se importa profundamente e Ele está envolvido com a nossa vida, os mínimos detalhes. E é por isso que conhecer a Bíblia é essencial para viver de acordo com a vontade desse Deus. Por isso, leia a Bíblia! Mas além de você ler a sua Bíblia, você também pode vir para o novo curso da Escola Convergência, onde eu vou ensinar para você
teologia sistemática, de uma forma simples e aplicável às diversas áreas da sua vida. Você vai perceber que teologia não é só para pastor, mas para todo cristão que deseja viver segundo a vontade de Deus. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Para se inscrever é só acessar o link aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe você e até lá!